Olá, sou o pastor Murilo, estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de esperança e de amor para o teu coração. Hoje nós vamos falar sobre pecado e vamos falar sobre o adultério. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Por isso, nosso bate-papo de hoje está focado no alerta que temos recebido do Senhor, de tal forma que possamos obter uma imagem nítida do objeto visado pelo nosso mestre. O mundo está de cabeça para baixo, porque trocou a liberdade pela libertinagem. Liberdade significa independência, autonomia, livre-arbítrio e espontaneidade do ser humano. Do outro lado, a libertinagem é o fruto do mau uso da liberdade e demonstra irresponsabilidade que prejudica não só quem a pratica, mas também outras pessoas. E na palavra de Deus, a libertinagem é referida como obra da carne e está em destaque em Gálatas capítulo 5, versículo 19, onde está escrito: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. E vemos claramente que aquele que vive assim está vivendo em pecado e está apartado de Deus porque utiliza a liberdade para pecar conscientemente. Pecar conscientemente. Aquele que vive assim peca conscientemente. Aquele que vive assim rejeita e se revolta contra a palavra da verdade para satisfazer seus desejos, sem se preocupar com as consequências diretas e indiretas sobre a própria existência. Falou o Senhor repetidamente nos nossos últimos bate-papos, nos nossos últimos encontros. Filho meu, tenha maturidade espiritual. A carne para nada serve. Buscai o Senhor. Não me envergonhe. Por último ele disse, culpado. Destaco que nosso mestre está falando para os de casa, os que se dizem crentes, os quais estão se apartando ou já estão apartados de Deus e que necessitam mudar seu caráter. Mudar a maneira de agir e de reagir. Mudar seu feitio moral e ter firmeza de atitudes a fim de determinar sua conduta, sua moralidade, seu caráter. E esse nosso bate-papo é direcionado àqueles que estão envergonhando o Senhor, mas que ainda têm coragem de se dirigir a Ele, dizendo mestre, chamando de Senhor, Senhor. É justamente para quem só pensa na aparência externa, mas desdenha do nosso mestre, que está dizendo em Lucas 6,46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos peço? Fique certo de que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entra lá no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, como está em Mateus capítulo 7 e versículo 21. Mas por outro lado, esse bate-papo é dirigido a mim e a você. Não sede conformados com este mundo, diz a palavra, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Chega a raia do inacreditável, mas há muitos falsos crentes que ainda não se deram conta de que, para Deus, é melhor que o homem seja incrédulo do que um falso crente, um hipócrita. Parece que certos frequentadores das nossas igrejas ainda não perceberam que de nada adianta estar nos cultos se seus corações estão vazios do temor a Deus e da presença do Espírito Santo. De nada adianta orar se nossas orações não se transformam em obediência, em submissão, em respeito e adoração àquele que entregou a sua vida por todos nós. De nada adianta a religiosidade, a aparência e o que se mostra aos olhos dos irmãos, porque Deus olha a alma e o coração e detesta a hipocrisia. O adultério, sobre o qual nós estamos falando, está diretamente ligado à concupiscência, que por sua vez indica o domínio do desejo intenso da carne, um mal terrível para os que não mais possuem o fruto do Espírito Santo, porque pecaram contra ele e seus corações estão vazios e repletos de demônios. Jesus está falando para nos alertar. Não se deixe enganar com a aparência dos irmãos que estão infiltrados nas igrejas por Satanás para transformá-las em sinagogas do maligno. Não se deixe enganar. Fique atento à palavra da verdade. Não caia junto com esses tais, porque você já conhece o resultado da queda e conhece a profundidade do abismo que pode tragar sua alma por toda a eternidade. Davi, um homem segundo o coração de Deus, esteve próximo de ser tragado por esse abismo. Mas diferentemente desses supostos crentes, aos quais nosso mestre está alertando,
Davi se arrependeu, se humilhou e clamou num pranto sincero. Disse ele em Salmos 69, 14 e 15, resgata-me do lamaçal, para que eu nele não pereça. Salva-me das profundezas das águas. Não permitas que as correntezas me arrastem, nem que as profundezas me engulam, nem tragado pelo abismo, e que tampouco se feche sobre mim a boca do poço onde caí. Meu Deus! Segundo a Bíblia, os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura, e ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora, então, meu filho, como diz o Senhor, ouça-me, não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do teu trabalho e outros não enriqueçam à custa do teu esforço. No final da vida, você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá, como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão, não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade, como você pode verificar em Provérbios capítulo 5, versículo 13 e 14. 3 a 14. Fique longe dessa mulher, diz a palavra do Senhor, não se aproxime da porta da sua casa. Fique longe do pecado. Desde sua época, Salomão, cuja sabedoria ninguém pode duvidar, já advertia sobre os perigos do adultério, da prostituição e da traição. No livro de Provérbios, capítulo 7, versículos 6 a 23, há uma história que exemplifica a mensagem do nosso bate-papo de hoje. Resumidamente, eu vou contar. O observador, olhando da janela da sua casa, viu alguns rapazes inexperientes e destaca que um deles realmente não tinha juízo. Esse jovem sem juízo, caminhando pela rua, foi atraído por uma mulher que, abraçando-o e beijando, o convidou dizendo, saí ao teu encontro, porque queria encontrar você. Minha cama está forrada com finos tecidos e perfumada com excelentes perfumes. Venha, vamos nos amar a noite inteira, até o amanhecer, porque meu marido está viajando para um lugar distante e só voltará daqui a alguns dias. E ele imediatamente foi com ela como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a rede, como um passarinho que entra na armadilha, sem imaginar o que ocorre, o sério risco de morrer, até chegar ao momento em que uma flecha atravessou o coração dele. Há nesse exato momento entre nós, fique certo, mulheres e homens agindo exatamente dessa vergonhosa maneira, mesmo conhecendo a profundidade do abismo em que conscientemente se deixaram tragar. Já há entre nós quem se desviou para esse caminho de sem volta. E, infelizmente, há muitas pessoas que têm o rótulo de cristãs, mas, quando o nosso mestre observa suas vidas, encontra fariseus hipócritas. Nossas escolhas determinam nossa caminhada com Deus. Muitos começam bem, andando com Jesus, mas no meio do caminho abandonam o Senhor. A semente havia sido semeada em corações de pedra. E a minha preocupação está voltada para a tentativa de recuperar esses tais, para que voltem para os caminhos do Senhor. Mas a Bíblia mostra que escolheram um caminho sem volta. Não se deixe enganar, diz a palavra do Senhor em Gálatas 6, 7 e 8. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que está praticando adultério, homem ou mulher, traindo a confiança de quem deveria ser amado, de quem deveria ser respeitado, principalmente na sua ausência, fica certo de que a mão do Senhor pesará na sua vida e você não ficará impune. A mão do Senhor pesará sobre a sua vida e você não ficará impune. Não será porque ele ou ela estão fora da cidade que a sua traição ficará oculta. Sabe por quê? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz, tal como está escrito em Marcos capítulo 4 e 22. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem devemos prestar contas. Jesus é o grande sumo sacerdote, como você pode conferir em Hebreus capítulo 4, versículo 13.
Não há escuridão, nem densas trevas, onde os que praticam o mal possam tentar se esconder. Veja lá em Jó, capítulo 34, versículo 22. Até agora, você tem arquitetado o seu pecado pensando poder escondê-lo, mas ai daqueles que mergulham nas profundezas para esconder seus planos de Elohim. Quem age nas trevas e imagina, quem há de ver-nos aqui? Quem ficará sabendo o que estamos fazendo? Nem sempre pense em se esconder, pois os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos e eles não estão escondidos de mim, nem a sua maldade está encoberta aos meus olhos, diz nosso Mestre Jesus em Jeremias capítulo 16 e 17. Até agora você tem arquitetado e tem tentado esconder, mas nada fica oculto diante dos olhos de Deus. Foi assim com Davi, mas Davi se arrependeu, ele foi perdoado e não perdeu a salvação. A maior preocupação de Davi era perder a salvação, mas a sua vida ficou marcada por um profundo pesar e sofrimento. Mas Davi em nenhum momento murmurou, ele sabia que o que ele plantou estava colhendo, mas não perdeu a salvação porque se arrependeu sinceramente e jamais voltou a cometer o mesmo pecado. Aceitar Jesus, entender a mensagem que o Evangelho nos traz, participar do amor de Deus e depois de tudo isso voltar ao lamaçal do pecado é o mesmo que cometer suicídio pulando num abismo. Porque está escrito em Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 6, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Quem assim procede está blasfemando contra o Espírito Santo. E quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. É como está escrito em Marcos 3, 28 e 29. Fique certo de que o adultério que você está cometendo é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor abomina. Como está escrito em Provérbios 22, 14, a conversa da mulher imoral é uma cova profunda e nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. O arrependimento genuíno envolve o abandono da prática pecaminosa. Deus não aprova a prostituição, nem tampouco o adultério, mas concede perdão e salvação a todos que se arrependem verdadeiramente e confessam seus pecados ao Senhor. Como já vimos no nosso bate-papo anterior, ao proferir palavras daquela mulher que fora apanhada em flagrante adultério, Jesus disse, vai e não peques mais. Mas se você está cometendo o mesmo erro que levou Davi ao sofrimento durante toda a sua vida peregrina e arquitetou o plano para enganar a Deus e sua companheira ou seu companheiro, cometendo adultério com uma prostituta ou com um prostituto, desprezando a família que um dia você desejou construir, então você destruiu o seu relacionamento e está no caminho da perdição sem volta. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 4, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Agora, você mesmo pode avaliar o mal que decidiu levar avante, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias, como está escrito em Mateus capítulo 15, versículo 19. Entretanto, como está em Mateus 15, 18 e 20, as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam uma pessoa impura. Porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias. Essas coisas corrompem o indivíduo. Mas como Jesus falou, o comer sem lavar a mão não torna ninguém impuro. E para finalizar esse nosso bate-papo, Salomão adverte, escute, preste bem atenção no que eu vou dizer. Não permita que uma pessoa assim iluda seu coração. Não ande perdidamente atrás dela, porque uma pessoa assim desgraça a vida de muitos homens e mulheres. Não se desvie para os caminhos dela o teu coração, dessa pessoa, e não te deixes perder nas suas veredas, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por causa dela foram mortos, como está em Provérbios capítulo 7, versículos 25 e 26.
O aposento onde você comete o adultério é o caminho do inferno, que desce para as câmaras da morte, como está escrito em Provérbios 7:27. Se envolvendo com uma pessoa desse tipo, os adúlteros descerão a passos largos para o lugar onde os mortos da segunda morte estão, ou seja, no lago de fogo e enxofre, e para todo sempre, como está em Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Como nosso mestre Jesus já nos disse, quando falou sobre a alegria que o mundo oferece é efêmera. Mantenha-se atento quanto às alegrias momentâneas e trace seu caminho rumo à verdadeira felicidade que nosso mestre Jesus conquistou na cruz do Calvário para você e para mim. Se é que você crê no seu nome, porque só assim um dia você poderá estar assentado à esquerda do nosso mestre e à direita do trono de Deus Pai. E a partir de agora, repense suas atitudes. Arrependa-se e seja feliz para sempre com Jesus, nossa alegria. Mas jamais esqueça, nossa alegria não é passageira, nem simplesmente uma emoção. Nossa alegria é uma pessoa. É Jesus a quem você está envergonhando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte, como está em Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Pronto. Nosso bate-papo fica por aqui. Graça e paz. Deus te abençoe. Fica alerta, fica de olho, porque Jesus está de olho em você. Amém? Glória a Deus.